pessoal, boa tarde, tudo bem? Começamos aqui mais um podcast para vocês e hoje eu trouxe aqui o Humberto, médico veterinário, e a médica veterinária Raíssa, para falar um pouquinho com vocês a respeito de peixes, que é a nossa nova especialidade no hospital. Você sabia que os peixes também eles precisam passar em consulta, fazer exames, ter muito cuidado com o aquário, que tipo de água usar, que tipo de água não usar, se pode ou não colocar objetos dentro do aquário, tudo isso hoje aqui com o Dr. Humberto vai falar um pouquinho para vocês. Tá bom? Ele vai se apresentar agora, a Raíssa também vai se apresentar e a Raíssa também vai complementar um pouquinho do assunto com vocês. Oi, meu nome é Humberto, sou clínico de pets não convencionais do HVT, do Hospital Veterinário Taquaral. Faço parte da equipe de animais silvestres ali, do atendimento de animais silvestres do Hospital Taquaral. E vou falar um pouquinho sobre peixes, a medicina de peixes, né? Que ela é nova, ela é recente, na verdade, no campo de medicina, nas áreas principalmente de silvestre. E daí eu vou trazer algumas informações da questão de algumas perguntinhas que a gente tem aí para solucionar. Bom dia, meu nome é Raíssa, sou formada em Biologia e Veterinária, tenho também pós em Clínica e Cirurgia de Silvestres, também participo do corpo clínico do HVT e sou responsável pela internação de silvestres. Vou falar um pouquinho de peixes agora. Diferente, hein? Diferente. Então vamos lá, pessoal. A gente vai trazer um pouquinho sobre esse assunto. A gente resolveu trazê-lo porque, como a gente começou essa especialidade no hospital, muitos tutores ainda têm dúvida, né? E também pensar um pouco antes de adquirir esse peixe. Não é só comprar o peixe e colocar dentro do aquário e tá tudo bem. Tem muita coisa a se conversar. A gente vai passar, dar uma pincelada, né? Porque é muita coisa. Mas, se você tiver alguma dúvida, está querendo adquirir algum peixe, alguma coisa assim, pode entrar em contato com a gente no Hospital Veterinário Taquaral. O Dr. Humberto vai estar disponível. Se ele não tiver, a doutora Raíssa vai estar lá para ajudar vocês, pelo menos dar um norte aí do que fazer e do que não fazer. E aí, Humberto, de modo geral, o que é preciso, né, para ter um peixe? Como que funciona? Ju, assim, já na sua introdução você já falou algumas coisas importantes. Quando um tutor quer selecionar algum peixe para ter no aquário, é muito importante que ele saiba algumas informações sobre o peixe. E qual animal que ele está adquirindo, que ele está pretendendo ter como pet. Porque, assim, existem diversos tipos de peixe e cada um tem a sua particularidade. Eu já vou dar um exemplo para você, que é assim, existem peixes de água doce, de água salgada, tem também os de água salobra, que a gente fala, que seriam os peixes ciclídeos. Vou dar um exemplo mais fácil para você. Esses peixes são, na verdade, de manguezais. Ele é uma mistura de água doce e água salgada. Esses peixes também dá para ter no aquário, por isso é interessante você saber qual tipo de peixe que você está querendo como pet, porque também não é só você ir ali na loja de aquário, você vê aquele peixe, é bonitinho, e pensar que aquele animal pode colocar num aquário normal, ou de água doce, ou de água salgada, pode estar cometendo um erro com esse animal, colocando ele em uma água diferente. Uma outra situação, Ju, além dessa situação que a gente falou, da questão do animal, é importante saber o habitat que ele vive, não só a questão da água. Cada animal tem uma outra particularidade, além de várias outras, né, na verdade, que se acometem por a questão do pH, a temperatura da água, o animal, que tipo de água que ele vive. Isso também são algumas características interessantes para a gente selecionar antes de ter o animal. Também o tipo de alimentação, tem animais que são carnívoros, tem animais que são herbívoros. Também há algumas outras situações, se vai ser um aquário comunitário, se tem outros peixes dentro do aquário ou se é só uma espécie. E, assim, do modo geral, esses são os cuidados que você precisa ter. É você ter as informações do peixe para você conseguir colocar ele dentro de um aquário e ter ele como um pet. Trazer uma vida saudável para ele. É interessante o que ele falou, né? Porque pra gente é novo ainda essa questão de Muito. medicina, né? De peixes. E não é simplesmente, né, o que a gente acaba escutando. Eu comprei o aquário e comprei o peixe. Mas que tipo de peixe? E é só o aquário? O que eu vejo muito também é uma pobreza no enriquecimento Sim. do aquário. E isso faz uma diferença grande, porque a gente trabalha muito essa questão de enriquecimento, né, ambiental. Uhum. Não é só para um enriquecimento de aves,
né? Um Sim. enriquecimento aí para um porquinho da Índia, um coelho, mas para um peixe. Nossa, que estranho, né? O peixe precisa disso, ele precisa, Nossa, porque com entra o certeza. bem-estar animal. E esse né, o bem-estar animal, ele está muito relacionado também à questão de enfermidade. Então, tem muita coisa que a gente consegue evitar, Sim. né? Só trabalhando com aquário. Eu acho isso muito interessante, porque são as prevenções, né? E a gente, né, volta a falar que se puder fazer aquela consulta, para consulta, vai adquirir o quê? Do peixe, eu acho que o Humberto ele vai poder aí passar tudo do que realmente se encaixa ali em Desde o questão começo, né? financeiro, É. porque não é barato se Não. manter um aquário, né? Com Um aquário certeza. legal. E a questão também de tempo, de alimentação, o tempo que se dedica ao aquário, porque muitos pensam assim, aquário, peixe, pronto, e coloca a alimentação uma vez ao dia e tá ali, pronto É. pra... Não, Mas às vezes nem isso, demanda um tempo, demanda uma atenção, né? E é um ser vivo. Então a gente também quer que o animal fique bem ali, não só apenas por certeza. ter os peixes. Eu acho isso magnífico, assim, bem legal. Nossa, eu fiquei encantada quando ele falou, eu me especializei em peixes. Eu falei, gente, que diferente, né? É diferente, É diferente. porque é um outro mundo, na É verdade, totalmente né? diferente. Não é igual que nem coelho, que pode ser um pouquinho igual cachorro. É um negócio exclusivo e que realmente precisa de uma E atenção. aí, acaba nos assustando mais, porque não é só aquela avaliação. O Humberto vai detalhar isso melhor. Mas a gente tem, assim, questão de exames para peixe. Fala, meu Deus, como assim o Anestesia peixe? Eu vou pra tirar peixe. o peixe da água? Eu vou conseguir fazer um exame na água? Né? A gente fica meio... mas será que eu vou levar meu peixe fazer um raio-x? Não, precisa fazer um raio-x, né? Anestesia de peixe. Ou medicar o peixe, né? A medicação injetável, né? Uma coleta de sangue é, assim, é uma O coisa ultrassom surreal. é feito dentro da Dentro água. da água, ultrassom. Olha isso que mesmo. loucura. Então, assim, a medicina ela tem avançado bastante, né? E hoje não se fala muito assim, eu tenho um peixe, se ele morrer a gente compra outro, né? Não, hoje a gente consegue melhorar essa condição e resolver. Isso é muito fantástico, Se ele né? adoecer, você consegue tratar, né? Tem Exatamente, tratamento. porque querendo ou não, o peixe ele se torna ali um membro, né? É um animal que Da tá ali, família, às né? vezes é um animal Não que é um tá... bicho que você consegue pegar no colo, né? Sim, mas você tem você um tá sempre contato, ali. você tem um cuidado, né? Eu acho que é recíproco muitas vezes, Sim, assim, para sim. quem é amante de aquário, e não só, que nem ele falou, não é só aquário, que na minha cabeça vem só aquário de água doce, né? Mas tem um aquário de água salgada, que eu acho incrível, porque os animais não, né, dando só importância para o salgado, mas assim, eu sou apaixonada por O mar. e adoro peixe salgado e adoro tudo que vive ali. E eu acho incrível, né? Porque tudo fica mais bonito, eu acho. Que aí você trabalha Mais coral, colorido, você tudo mais. trabalha, né, esponja. E eu acho magnífico, assim. É assim, incrível. vale ressaltar também que a medicina de peixes, ela é muito nova. Ela na verdade, é um pouco, quase uma novidade, assim, em toda a situação, inclusive pra gente, principalmente aqui no Brasil. No exterior, ela é um pouquinho mais evoluída, que ela já é um pouco mais antiga. Mas até pra gente, até quando vai fazer uma especialização, eles abrangem o pouco do conhecimento que tem no mercado até agora. É claro que, assim, é o médico veterinário que ele que trata o peixe com consultas, está com alguma doença, algum sentido assim. Também na questão de uma consulta de orientação, é interessante levar num veterinário, caso você não tenha essa informação também. E é mais essa questão. A gente vai, eu acho que, falar um pouco sobre o aquário de água doce, né? Eu ia perguntar isso agora, que a Raíssa comentou, que é o mais procurado, É o né? mais Que eu acho que é o mais... procurado. Não Que sei eu se é acho o que mais fácil, mas é o que tá mais, assim... não sei se na venda do peixe, ele vende mais o de água doce. Eu não sei como que funciona, se você puder explicar um pouquinho. É assim, Ju, na verdade, o aquário de água doce, ele é o mais procurado por ele ser um pouco mais simples quando comparado um aquário ciclídeo, por exemplo, ou um aquário de água salgada. A forma de manter ele, e o peixe, ou um invertebrado mesmo também que você pode ter dentro do aquário, é mais simples, quando comparado com um aquário de água salgada. Vou dar uns cuidados, por exemplo. Que nem o aquário de água doce, como eu falei já, a questão da temperatura, que é interessante você saber qual que o animal que você tem lá dentro, ele precisa daquele requisito. O pH, que é importante principalmente no aquário de água doce, que vou até já fazer um adeno, que às vezes a gente coleta para fazer o aquário, para colocar a água dentro do aquário, a gente pega a água da torneira mesmo. Só que é bem importante fazer a questão de utilizar o anticloro, porque a água da nossa torneira ela tem cloro. E o cloro é tóxico para os animais, independente de qual seja ele invertebrado ou até mesmo um peixe.
assim, fazendo o tratamento dessa água, é importante para colocar no animal para que ele tenha um bem-estar. Também o aquário de água doce é importante também você ter um filtro interessante, inclusive com as mídias filtrantes que tem dentro Seja ele qualquer tamanho, desde Na- o pequenininho. Na verdade, no mercado tem vários tipos de filtro, viu? Tem até um filtro que é cascata, que ele é interessante inclusive para oxigenação, que é o outro ponto que eu ia falar, que ele já faz a oxigenação fazendo a circulação da água. Mas também tem filtros internos, tem filtro que fica no solo do aquário, assim, tem filtro que fica na vertical. Tem vários tipos de filtro. Tem também alguns, quando o aquário geralmente é um aquário de muitos litros, passando de 1.000 litros, por exemplo, eles fazem um outro aquário que eles chamam, tem um nome, um nome popular de SAMP, que é um outro aquário com várias divisórias. E daí ele faz desse outro aquário um filtro As enorme. bombona de filtro. É, Ah, que daí é legal. interessante para poder... Na verdade, já vou dar até um exemplo da questão do filtro. O filtro é importante principalmente pela questão de uma matéria orgânica dentro do aquário. Os peixes ou os animais que tem lá dentro, inclusive quando a gente coloca a ração no animal, no aquário, essa matéria orgânica que a gente está colocando no aquário vai virar amônia e uma hora vai virar nitrito e nitrato. Então é importante ter um filtro interessante que ele vai conseguir filtrar toda essa matéria Captura, orgânica, né? e vai deixar de ser tóxico a água do peixe. A Raíssa falou da questão principalmente de deixar esse animal, esse ambiente confortável ao animal. Uma das situações que, como a gente está falando bastante da questão da água, é principalmente essa. Quando a gente vai fazer uma consulta, um atendimento de peixe, a gente não consegue só visualizar o peixe. A gente, na verdade, não faz o tratamento só com o peixe. É imprescindível uma consulta de um médico veterinário que atende peixe, ele visualizar a água, ele vê todos os parâmetros da água. Porque é engraçado que a gente vê, na verdade, sempre dois compostos. O peixe com o animal ser vivo e a água quase como se fosse um outro Um animal outro ser bicho, vivo. né? Um outro Colado. bicho. Então, o porque... indicado seria levar o peixe e a água. E a Sim. água. Tá, se for um aquário muito grande, a gente pede para colocar no recipiente. Pode colocar num recipiente levar ele e na levar. água, porque obviamente. você tinha comentado que tinha umas fitas, né, que você coloca fazer e teste. vê o Sim, teste, tem, né? tem que fazer os testes. Tá. Claro, também, às vezes, é interessante fazer uma consulta a domicílio, porque Pra você já ver tudo. olhando o aquário, Dependendo do ambiente, né? É. Não dá pra... a gente consegue ver todas as partes deficientes do local. Inclusive, às vezes, também, vamos supor, você traz um animal para mim, um beta, por exemplo, e ele está num aquário comunitário. E daí ele tem um outro peixe, que é um pouco maior que ele, e briga com ele. Mas na minha consulta, eu só vou saber do beta, e no máximo ele vai comentar para mim que ele tem outros peixes. Mas eu não consigo perceber se o animal está brigando ou não, se tem alguma dificuldade assim. Então, eu visualizando um aquário como um todo também é interessante. É claro também que, geralmente, na consulta, a gente sempre passa se o animal tem alguma enfermidade ou se ele está doente. O ideal sempre já é começar a separar. Porque o que já é um problema para a gente? Como a gente estava falando da questão de pets não convencionais e alimentação, eles é um pouquinho diferente que entra nessa questão da água. A água pode estar numa situação errada para o peixe e estar causando estresse. E o estresse vai levar a baixa imunidade. Então, sempre é interessante já a questão de separar esse animal num aquário hospital ou num aquário quarentena e fazer o tratamento desse animal já separado. Porque a gente está tirando qualquer problema que pode estar deficitando essa questão do tratamento desse animal. Isso Sim. é válido quando eu adquirir um peixe? Então, exemplo, eu adquiri um peixe, eu posso simplesmente jogar dentro do aquário e ver como Não. que vai dar? Fazer a Não, na verdade, quarentena, né? é um dos Que a maiores... gente Eu acho faz que com com as todos, aves, né? Com os mamíferos, enfim. É um dos maiores erros de... Eu fazia isso. Eu também já fiz. Quando eu era criança, É um dos... a minha mãe eu já também, tinha um eu vou aquário. falar pra vocês que Pega eu o também peixinho já e faz assim, comentei... não, a gente tinha um Não. aquário maravilhoso. Coitado do peixe. E aí, eu adorava aqueles paulistinhas, aqueles neon. Uhum. E aí, eu comprava e jogava Vem todo mundo chacoalhando o junto. peixe. E aí, Não, você- e sabe o que eu fazia? Eu abria a sacolinha e jogava água também, tudo junto. Não, junto, Ah. sim. E aí, eu ficava lá só olhando pra ver como que era, né? Como que ele ia nadar o comportamento, como que ia ser o novo indivíduo e tal. E aí, eu vi que não pode. Na Nossa, verdade, pode. na verdade, eu acho que você falou de um erro pra mim e eu já vi outro. Paulistinha e neon, geralmente a gente não coloca junto. Ai, tinha. Porque, ó, Eu amava esses daí dois entra peixes. aquela questão de a gente saber o animal, o que ele tem e os requisitos dele. O neon, por exemplo, é um animal
de água muito ácida. É de 4 a 6 o pH da água. Então, geralmente, o neon, quando você tem no aquário, você tem que selecionar outros peixes que têm o mesmo pH. Se tiver algum peixe diferente, e eu também já cometi esse erro, você colocar outro animal, ou a água vai virar no pH do outro animal, que é um pH de água alcalina, ou vai continuar no de água ácida do neon. E o que é o problema? Um está sendo deficitário, um tá sob estresse, um tá sobre imunidade baixa, e um... Ou os dois estão sofrendo, Porque eu lembro que assim, há muito tempo eu tinha aquário, né? Eu era criança. E aí o cara do aquário, que eu não lembro também, enfim, ele não passou esse informativo. Tem alguns que passam, né? Mas às vezes acho que para poder vender também. E ver eles criança, aí eles acabam vendendo. E eu achava o máximo. E eram 2 peixes que eu achava lindo, sabe? E aí a gente acabava comprando. Mas assim, voltando à questão do erro que geralmente as pessoas cometem. Além da aclimatação que eles falam que é bom fazer, o que a aclimatação é? Quando você adquire um peixe, você coloca ele junto no aquário, claro, ainda na embalagem, para que ele fique com a mesma temperatura que está na água. Isso já vai... eu vi isso aí no filme do Nemo. É. Lembra? Ele coloca para não dar choque térmico. Isso aí eu aprendi lá, só lá. Eu fazia ao contrário. Isso é importante. Isso é, Quem não, né? Isso é muito importante pela questão da questão do choque térmico que você falou, e a gente previne um estresse agudo no animal. Só que o outro problema que acontece também bastante, que não fazem, o ideal seria fazer a quarentena do peixe. Você acabou de adquirir o peixe, claro, ele está numa loja de aquário ali, ele já está sob estresse, porque geralmente ele está... Primeiro, os aquários normalmente da loja de aquário não tem substrato, não tem... É isso que eu percebi. Em aquários ficam todos em vidros. Sim, Nossa, tudo em vidro, Sim. E daí a outra situação é assim, já está estressado. Está estressado no transporte. Aí você traz ele e não faz uma quarentena. O que é o problema disso? Esse animal pode estar doente. Sim. Ele está com alguma subclínica, ele pode ter verme, por exemplo, algum parasita, o ectoparasita, o endoparasita, né? E aí o que é o problema disso? Você coloca esse animal no seu aquário subclínico. Aí tanto ele ou os outros, por estresse de ter um animal novo ali, vai diminuir a imunidade e vai surgir as doenças. Então, na verdade, o interessante é sempre fazer, além da aclimatação, fazer uma quarentena. Sim. Seria o ideal você ter um aquário menor ali, que só caberia ele, deixar ele pelo menos na verdade, a gente fala de 15 a 30 dias, dependendo do animal, a gente vai fazendo a aclimatação. Inclusive, tem alguns também produtos no mercado que você consegue antecipar essa aclimatação. Que você coloca um condicionador na água do animal. Já vi falar isso. Você coloca um condicionador Eu trabalhei numa loja de peixe, viu, Humberto? Antes de eu entrar no hospital. Que legal. Eu cuidava dos peixinhos lá. Mas era que lá não tinha tudo desse, né? Eu só ficava lá limpando. E eu cortava tudo no meu braço, que ficava lavando assim, o negócio. Já tinha cada peixe lindo, né? Nossa, maravilhoso. Mas eu via isso porque as pessoas iam lá comprar condicionador de água. Então, é interessante fazer esse condicionador de água. E também tem até alguns medicamentos que você consegue tratar o animal ali preventivamente para não ficar livre de parasita, que principalmente na pele, assim, nas escamas do peixe. Que daí você consegue fazer esse tratamento preventivo para depois colocar ele dentro do aquário, junto com os outros peixes seus. Legal. E o aquário de água salgada, como que funciona? Ele é assim, ele vai precisar dos mesmos requisitos de um aquário doce, quanto a... Tirando ao pH, temperatura você precisa se preocupar. O pH só que eu falo que não precisa se preocupar tanto, que geralmente os aquários de água salgada, ele tem aquelas pedras calcárias. E essas pedras, conforme o aquário ele vai ficando ácido, essa pedra consegue dissolver e ficar alcalino de novo. Então, na verdade, o aquário de água salgada, ele é sempre alcalino. Ele nunca vai ser ácido. Mas aí você consegue deixar... Como que faz... Ai, gente, vou fazer uma pergunta tão nada a ver, mas é uma pergunta. Não, toda pergunta é importante. Pra deixar ele salgado. Então, vamos lá. Que eu tô com essa dúvida. Mas é dúvida de todos, viu? Porque, tipo assim, né? Quem acha, sei lá, é só em cidade praiana pode ter um aquário. Eu tenho que pegar do mar, umas coisas mar. assim.
Mas se tem como Tem. deixar Tem, né? artificialmente essa... Não sei se é a palavra artificialmente, essa sim. água Na verdade, salgada. assim, nunca se pode usar um sal de cozinha para poder fazer água. É, Por né? favor. Vou salgar no Não, aquário. não. O sal de cozinha tem o iodo e é tóxico também para os Nossa, pelo amor animais, de né? Deus. E também nem aquele sal grosso que o pessoal às vezes já me perguntaram: pode usar sal grosso? Não. Gente, Não. Você, na verdade. duro, né? Concentra mais. Mas Só- é tipo eu acho que eu faria isso. Aí dá um Google, né? Um tutorial, meu Deus. Não, tem bastante no mercado já, bastante marca que consegue vender esse sal marinho que a gente fala para dissolver na água. E daí é mais um parâmetro que a gente precisa saber do aquário salgado, é a densidade da água. Eles vivem numa densidade de 1023 a 1025 da água. Na verdade, a gente não tem nem medida, né? Porque a densidade da água é 1, e é isso, não tem miligrama, nada, é 1. E a densidade de um aquário de água salgada é de 1023 a 1025. E daí o que seria a situação? É importante. Manter sempre essa densidade. Se caso subir, a água está muito salgada e precisava diluir um pouco mais essa água. E como que faz isso, na verdade? Você retira um pouco dessa água do aquário e coloca a água nova de novo. Normal. Na verdade, não. É outro parâmetro também que é mais uma parcialidade do aquário salgado. A água não pode ser da torneira. Ela tem que ser uma água dionizada, que a gente fala. Então você compra no Você vai- lugar do aquário. Ou você pode comprar um dionizador. Na verdade, é um sistema de água que você coloca a água da torneira e ele vai livrar de todos os minerais que tem na água que vem da torneira. Por isso é uma água dionizada, é sem nenhum mineral. E daí você fala assim para mim, mas a água então para o aquário vai ser sem nenhum mineral? É por isso que a gente utiliza o sal comercial. Ah, tá. O sal comercial, ele tem todos os minerais, claro que inclusive para os peixes, mas também tem bastante produto já no mercado que para as pessoas que têm corais, é extremamente importante ter um sal de qualidade, porque eles necessitam mais minerais do que os peixes, por exemplo, de uma água salgada. Mas assim, voltando à pergunta, não é só a questão de temperatura, o pH, como eu falei, não precisa se preocupar tanto, e a densidade. Também, dependendo do tipo de animal que você tem no aquário, é importante ter iluminação, como também no aquário de água doce. Tá? Alguns peixes requisitam um pouco mais de iluminação, mas o aquário salgado geralmente precisam mais. Principalmente dos peixes que têm algumas colorações, eles têm as colorações mais vibrantes, é interessante ter iluminação. E os corais também. Geralmente a pessoa que tem um aquário de água salgada, ela vai querer pelo menos ter algum coral dentro do Pra aquário. dar uma cor, né? E daí Muito mais lindo. E é extremamente importante ter essa questão da iluminação. A gente pulou só a questão do aquário de água doce, que eu esqueci de falar, que também é engraçado. A particularidade do aquário de água salgada são os corais. E a particularidade que deixa um pouquinho mais complicado a questão de um aquário doce é um aquário plantado. É um aquário que tem plantas. Que daí ele também vai demandar da questão de uma iluminação para que as plantas cresçam e façam fotossíntese. Mas aí entram diversos outros problemas que a gente precisa ter particular. Por exemplo, um deles. Se você tiver um peixe que é herbívoro, você tem um aquário plantado, você esquece. Eles vão devorar todas as plantas. Inclusive um deles que a gente até brinca que é fução e come tudo mesmo, é o kingo, aquele peixe dourado. Sim, do Nossa, olho, né? Lindo, né? Que, na verdade, tem várias subespécies dele. Tá. Esse é o telescópio. Do O do olho. Ele é o king telescópio. Mas o peixe dourado, que é bem comum, é o king mesmo normal, que é o amarelinho. Na verdade, toda a subespécie dele come as plantas. Eles fazem um alvoroço no aquário. E aí, uma das questões também é essa do peixe ser herbívoro. Mas outra situação que daí também é um problema que causa bastante no aquário é as pessoas esquecem de uma situação. As plantas fazem fotossíntese. Então, de dia, ela consegue absorver gás carbônico e soltar a oxigenação na água, que isso é muito bom para a gente. Os peixes respiram oxigênio e tudo mais. Só que à noite é o contrário. E daí, o problema é qual é a situação? Vai aumentar à noite a questão do gás carbônico na água. E o que acontece um problema desse? Geralmente, o que vem pra gente é, do dia pra noite, todos os meus peixes morreram. Às vezes, acontece essa situação, ou de, eu tenho bomba de circulação, tava tudo certo. Mas se deu um pico de energia,
desligou tudo. E as até plantas voltar. ainda à noite, respirando gás carbônico, Já era. acaba com toda a oxigenação do aquário coisa de horas. E aí é um problema essa situação. Nem sempre é assim. Claro que um aquário plantado também é bonito, mas deve-se atentar a essa situação. Esse Esses é um tipos de... trabalho, né? Nossa, olha, gente, não é fácil, hein? Dependendo de alguns aquários, inclusive, de aquário plantado, que tem aquelas plantas rasteirinhas, tem mais alguns sistemas que precisam ser implementados de colocar CO2 na água. Eles colocam o CO2 na água para poder melhorar a questão Então, das ou plantas. seja, não é só a questão clínica, mas que nem você que, né, entende essa parte, né, especialidade aí de peixes, é muito mais a parte ambiental também, Sim, né? Claro, a clínica sim. a gente tem que saber, tem que cuidar do animal doente e tal, mas o ambiental, assim, É o muito fundamental, porque a mudança, E é cada né, coisinha, né? é muito detalhe. É muito detalhe. É muito Que se deixar escapar, pode ser a causa, Pode ser né? a causa. Então, é o que atrapalha mesmo. E aí, eu queria te aproveitar e fazer uma perguntinha. Pode fazer. Porque assim, quando eu vejo as pessoas adquirirem peixe, eles normalmente compram beta, que eu acho que é o mais fácil. É adequado ter aquele beta naquele espaço e sem nenhum substrato? Porque eu vejo muito assim, em clínica, sabe, clínica médica, dentista, essas coisas, que tem no balcão, que é aquele aquário, eu não sei o formato. Redondo ou quadrado. Redondo, retângulo, enfim. E aí ele fica naquele, às vezes tem um colante de planta atrás para dizer que tem um Que tem uma substrato. planta. É o certo? O animal fica bem daquela forma? O que é o correto? É assim, na verdade. O problema dos betas, eu já vou dar uma informação que, assim, a minha opinião, mas eu já vi também algumas pesquisas falando sobre a questão de um tamanho ideal para um peixe, por exemplo. E daí eu estava vendo algumas informações que eles restringem a situação de assim, independente do animal que você tiver dentro do aquário, é interessante que pelo menos, independente do tamanho que for, o menor possível, seria interessante ter pelo menos um aquário de 10 litros. E assim, o problema já quebra um pouco essa questão das beteiras, que fala, aqueles aquários de beta. Que geralmente eles não chegam a ter 10 litros e São menores. São 200 ml, né? É bem pequeno. Muito pequeno, quase É um muito copo. pequeno. É quase um copo. Porque Não, eu tem já alguns tive. maiorzinhos de um litro. Tudo errado, tem mas alguns tudo bem. maiorzinhos de 1 litro, mas é um pouco complicado essa questão da restringir o animal. Aí, assim, o que pode vir de pergunta, assim, mas o meu beta vive muito bem nesse ambiente, ele sempre viveu, nunca tive problema. É assim, ó, uma situação que a gente dá como exemplo. É um animal que não está vivendo num ambiente adequado, ele sempre vai estar vivendo em um ambiente de estresse. Assim, eu também já vi algumas informações que dizem que o beta, quando está num aquário muito grande, por exemplo, a cauda dele fica o dobro do tamanho que é o normal de um beta. Nossa, fica lindo. Fica enorme, assim, coisa de Fica 4, caidona, 5 assim, né? centímetros. Então, assim, você vê um animal assim... É porque ele se desenvolve, né? Ali ele não tem espaço Eu para acho crescer, que ele né? acompanha conforme a ambientação. Gente. Conforme a ambientação e também a questão do Meu estresse. Betinha sofreu, coitado. Que é outra Tá situação... vendo? Falta de informação. Falta de informação, mas eu não era... Cadê o Eu não veterinário? era médica veterinária ainda, minha filha. Cadê agora... o veterinário de especialidades de em peixes, né? Outra situação também bastante, que é preocupante, a questão de beta, que também traz uma questão de estresse para o animal, é a questão da oxigenação. Geralmente as pessoas adquirem o beta por ele ser um dos peixes mais simples de você conseguir ter em casa. E barato também. E não é? barato também, é. Mas assim, geralmente o beta, que nem você não precisa comprar uma bomba de oxigênio para manter ele ali vivo no aquário. Mas é como eu acabei de falar, na verdade é manter ele vivo. Um animal, por exemplo, todos os peixes, por exemplo, tirando um de aquário salgado, que eu esqueci o nome, ele consegue sair fora da água e respirar. Mas o beta, por exemplo, ele tem esse mecanismo de ele subir em cima da superfície e respirar, porque ele tem, além da a respiração branquial dele, ele tem uma que fala que é de labirinto. Ele consegue fazer essa respiração. Só que o que é a situação? Aí volta de novo a questão do habitat do animal. Ele é um animal que, na natureza, ele vive em climas quentes. E o problema de um clima ser quente, inclusive na questão de temperatura de um aquário, é que quando eleva a temperatura, o oxigênio da água sai com mais facilidade. Então, ele vive em águas que têm pouca densidade de oxigênio na água. Só que isso é em algumas épocas do ano, não é sempre.
Então, são momentos de estiagem, por exemplo, que ele precisa ter esse mecanismo, que a natureza dele fez ele ter esse mecanismo Uma para ele conseguir... evolução, para adaptação. É uma ao ambiente. adaptação Legal. para ele conseguir respirar. Só que o que é essa situação? Aí a gente traz de novo para a questão da vivência dele ali numa beteira, por exemplo, sem oxigenação. A gente comparou uma situação de estiagem, que ele está numa época assim difícil situação para todos ali que está num lago, ambiente. por exemplo, no ambiente, e daí a gente traz ele para uma beteira que tem coisa Nossa. de 1 litro e a gente está fazendo a mesma situação. A gente está deixando ele num ambiente de estresse o tempo todo, inclusive às vezes a vida do beta sempre foi naquilo, então ele sempre está vivendo em estresse. E daí a situação é de causar de novo a questão da imunidade, de abaixar, de ele ter doença, de ter tudo. E daí trago mais uma situação que também é um pouco mais complicada, que a gente provavelmente pode comentar um pouquinho melhor depois, é a questão do substrato, dos enfeites. Que geralmente o beta ele consegue ir bem com os enfeites, mas a outra situação que a gente vê bastante no mercado é as beteiras com aquelas pedrinhas coloridas. Ah, é verdade. Aquelas pedrinhas... embaixo, né? É que você compra o aquário, o Aham. beta e as pedrinhas. Eu tinha esquecido disso. Tinha tudo isso, gente. Tinha esquecido É dessas comum, que é você comum. escolhe, quero roxo e branco. Laranja Né? com vermelho, pra ficar bonito. E daí o que é o problema dessa situação, dessas pedrinhas, principalmente coloridas? Não vou falar nem do tamanho delas. A coloração. Um aquário que tem amônia, que é o que o peixe ele libera nas excretas dele na água. Com o tempo, se você não limpar ele de forma regular, ele vai deixar a água um pouco mais ácida. O que é o problema com uma pedra que tem uma tinta, na verdade, Nossa Senhora. fazendo com que a água seja ácida? Vai liberar essa toxina na água. O peixe, mais uma vez, ele está sempre sob estresse e volta a importância de novo da questão de falar da água. Que essa tinta vai se diluir na água e o tempo todo o peixe vai estar em estresse pela toxina dessa tinta Ou seja, liberada. mais uma vez o manejo. Mais uma vez, Né? manejo. Se você souber um manejo adequado, você acaba com Evita, esses né? problemas aí, né? E o beta, ele precoce. pode estar convivendo com outro peixe, porque quando a gente vai comprar, É sempre um, né? a sempre pessoa um. fala, você pode levar um. Eu não Sim. sei se isso é mito, se é verdade. Como... É assim, ó. Ju, vai de animal para animal. O beta, geralmente, ele é um animal territorialista e não é interessante ter ele com outros animais no aquário. Isso é fato. Mas, assim, tem relatos de beta, por exemplo, que vive em um aquário muito grande e ele consegue viver bem com outros animais. Outra situação bem importante também, que isso é comum de peixe, viu? E, geralmente, peixe que é agressivo ou territorialista. Se você tem um aquário comunitário, que tem vários peixes, e todos eles são tranquilos, não são territorialistas, e você introduz o beta, depois ele não vê que aquilo é um ambiente dele e ele não se torna territorialista. Inclusive, ele vai estar vendo que ele está num território dos outros peixes, não dele. E daí ele não se torna. Mas isso também é várias questões de cada ambiente, cada E a aquário. adaptação, né? Mas geralmente isso dá para ser feito em aquários grandes. Ah, legal, não sabia disso. não. Mas, Desculpa. não, É que mas, já me veio uma outra pergunta, já quero perguntar um monte de coisa. mas uma situação também que é outra coisa importante que a gente tem que ter quando a gente pensa em aquário comunitário, com outras espécies, inclusive até mesmo com beta. Uma outra situação que até agora a gente está falando só da água, mas essa questão de outras espécies brigarem. Aí eu vou dar um adendo da questão da água de novo. A água, por exemplo, na questão da filtragem, água a gente pensar assim, tem bactéria na água, isso é ruim. Não, na verdade não. Num aquário de água saudável, por exemplo, é interessante que tenha bactérias que a gente fala nitrificantes. Elas conseguem fazer a decomposição da matéria orgânica, que é o resto de semente, as fezes dos animais, elas fazem essa própria filtração. Inclusive, o ambiente que elas mais estão no aquário é dentro do filtro, que elas ajudam a compor essa mídia que a gente fala que filtra, que são as bactérias. Só que o que é o problema dessa situação? E daí volta a questão de peixes territorialistas. As brigas. Quando o animal briga com o outro, inclusive na questão de ele raspar ou se machucar dentro do aquário, essas bactérias estão na água. Então, é uma outra situação que a gente tem que se preocupar bastante, é que com qualquer machucado ou qualquer ferimento no animal, a gente já tem que ter
partir do princípio que tem bactéria dentro da água e está aí ali em contato com a ferida. Porta de entrada. É uma porta de entrada. Então, assim, é diferente pra gente que é, vamos supor, um outro animal, uma tartaruga, por exemplo, tartaruga não, um jabuti, por exemplo, que se machuca e é ferida, é exposta ao ar. Tem bactéria? Tem fungo circulando no ar? Tem. Mas se comparar com uma água que já tem bactéria enterificante, que é interessante para o animal, o risco é maior. É o Sim. contato ali direto sempre. Então, é mais uma outra situação da questão de peixe territorialista e brigas e tudo mais. Sempre é interessante evitar. Sempre é interessante evitar. E daí, se meu peixe fica doente, como que eu consigo perceber isso? Certo. Nossa, Às vezes só imagina. quando morre, né? Porque é muito rápido. É. Pelo outra- menos quando era criança. Mas esses dias ele atendeu uma carpa, Uma né? carpa. E a pessoa conseguiu ver que Resolver. ela tava Que ela tava- estranha. é. Mas aí, como que você... Assim, os peixes, como qualquer outro animal, eles têm algumas respostas. Inclusive, o tutor consegue perceber quando ele tem mais contato com o animal. Por exemplo, quer ver? A hora que o tutor mais tem contato com o animal no aquário, geralmente, é quando ele vai dar a alimentação. E uma dessas situações é essa que a gente pode observar. Quando o tutor vai lá, vai dar alimentação na água e o peixe não sobe para comer. Não vem. Já é um passo ali, porque geralmente essa é a parte que tem mais afinidade do peixe e o tutor, e ele não está tendo resposta. Então já mostra alguma coisa que tem alterada. Já mostra que o peixe tem alguma coisa ali que não está no normal dele. Outra situação mas vai novamente a questão de características dos animais, que nem um peixe que fica deitado no fundo do aquário. É normal? Depende do peixe. Tem peixe que fica, né? Tem, Eu já tem vi. peixe que fica, por Fica de exemplo, ladinho. por exemplo, um Que peixe você acha que tá morrendo, né? Não, mas é o estilo, né? Sim. a Por exemplo, um peixe biologia palhaço. Um peixe palhaço é comum ele chegar, inclusive a deitar no aquário. Deitar ia assim, não ficar- deitado. Batendo. Não deitado, mas normalmente Tudo ele fica, bem? ele fica de pezinho, assim, inclusive nos corais também, eles ficam em cima dos corais, tudo. Mas depende do peixe. Tem peixe que é só nada, e daí você consegue perceber. Inclusive tem peixe que fica boiando, que também já é uma situação. Ou seja, aí seria legal saber a biologia. O bicho que eu tenho no aquário, Claro. qual é a biologia dele, né? Ma- O comportamento. É que o complicado do peixe é que é assim, geralmente, como você falou, morre de uma vez. É que também nem sempre o tutor fica o tempo todo vendo o animal ali no aquário, né? Ele consegue perceber aos poucos, geralmente quando vai fazer as alimentações, geralmente de 1 a 2 vezes por dia, dependendo de como for, e daí é nesse período que ele vai conseguir perceber alguma coisa de alteração no peixe. Mas outra situação também que pode ser vista é quando o animal, por exemplo, tem machucado. Novamente a situação de brigas ou alguma coisa assim. Um machucado no peixe é uma porta de entrada e geralmente ele começa a aparecer os sinais de ele parar de comer, ele começar a ficar mais quieto e daí assim vai. Outra situação que também aí já abrange algumas doenças a mais para os peixes é quando começa também a mudar a coloração. Uma das coisas que a gente pode perceber, inclusive também dá nos peixes que é fungo, é você começar a ver um novelo no animal, ver as escamas dele mais esbranquiçadas. São algumas situações que dá para conseguir perceber que tem alteração O no peixe. tutor consegue reparar isso em casa, então, eu né? acho que isso, como pets não convencionais, né? Que a gente atende, é uma coisa que também não dá pra esperar, acredito eu. Não dá. Tem que É o quanto- correr o quanto antes, é o porque acho que quanto vai antes. gravando, né? Vai, Cada vez vai. mais. O quanto é que a gente já parte do princípio assim. O animal, quando ele apresenta algum sinal clínico, a imunidade dele já está baixa. Então, vamos supor, que nem a questão. Se o animal parou de comer e ele pode ter uma constipação, por exemplo, constipado, ele já vai ter um estresse e vai diminuir a imunidade dele. E daí, novamente, volta a água, que eu não posso esquecer da água, que tem bactérias. Então, o oportunismo, ele geralmente vem com 2 doenças, que é sempre uma questão oportunista da bactéria ou alguma coisa assim. Geralmente, não é só uma por conta das bactérias estarem na água, por exemplo. Ou protozoário também, que é uma coisa que dá muito em peixe. Protozoários na água também já aproveitam da situação da imunidade do animal tá baixa e... E você falando de protozoário, né? Ou até endoparasitose. Se faz exame de fezes em peixe? Dá para fazer. Dá pra fazer? Dá para Mas fazer. pra mim isso é novo. Eu vi... Exame de sangue, ele falou, meu Deus, já é o Exame de limite, sangue. né? Exame de Dá pra fezes fazer. também. Tem alguns peixes que conseguem fazer as fezes um pouco mais sólidas, por exemplo,
E a gente, com uma seringa mesmo no fundo do aquário, a gente consegue sugar ela e legal. mandar para fazer o Isso copo. pensando antes de vermifugar, né? Porque Pensando normalmente a antes de gente vermifugar. vermifuga após um Sim. exame de fezes positivo, né? Sim. Não se trata mais, uma vez por, sei lá, cada 6 meses, Sim. fazer o preventivo. Então, a gente acaba fazendo as amostras seriadas para ter certeza do endoparasita que vai estar ali. Que uma coisa que é interessante também, e até já faço uma recomendação, na questão de quando o animal está em quarentena, poder fazer a questão do copo. É super interessante, porque aí Já a gente resolve. É mais já fácil, resolve. né? A Já gente tá Já ali, manda o resolve. bicho limpo, É. né? Assim, além do animal que a gente está introduzindo no aquário, a gente tem que lembrar que a gente está, se ele estiver doente, por exemplo, a gente está colocando uma doença para todos os outros que eu tenho no meu aquário já. Então eu não vou ter que tratar um, eu vou ter que tratar todos. Fora que se tiver algum debilitado, mais velhinho, É. isso vai acabar colocando em risco uma Sim. coisa que podia ser evitada. Sim. Acho bem bacana. E me mandaram uma mensagem no Instagram, um pouquinho da gente chegar aqui, se peixe dorme. É uma pergunta que fazem bastante para mim, inclusive, até na época da minha faculdade eu já gostava de peixe. Geralmente meus colegas de turma sempre falavam: "E aí, peixe dorme?" É engraçado assim falar que, assim, diferente de nós mamíferos, por exemplo, que a gente tem a pálpebra e a gente fecha quando a gente está com sono e vai dormir, ou a gente fica deitado e dorme e tudo mais. Os peixes, eles conseguem entrar num estado de dormência, mais fácil falar assim. Claro, eles não têm pálpebra para poder fechar os olhos, mas eles, com o ambiente, claro, que animais, tem também a questão dos animais noturnos e animais diurnos, por exemplo, mas os animais que são mais diurnos e à noite eles chegam a dormir, eles conseguem permanecer em um nado bem devagar, e eles conseguem manter no mesmo local que eles estão no aquário, assim, só nadando só para manter o mesmo local deles. E daí outros sinais que a gente consegue perceber que eles estão dormindo é que eles começam a diminuir a respiração. Geralmente eles respiram com o pérculo mais rápido, e quando eles estão nesse estado de sonolência, eles conseguem fazer bem mais devagar. Eles vão ficando mais calmos. É. Mas, então, eles não ficam parados. Não, eles, na verdade, Eles ficam, só que eles ficam se mantendo eles, ali. eles Porque conseguem... precisa Tipo, respirar. não é eles boiando. precisam respirar. É boiando lá no fundinho, eu acho, né? Tipo Na verdade é assim, Eu acho que assim, o parado não fica porque você não respira. Não, na verdade... Você tem que ter Na verdade, uma corrente, na verdade é assim, o parado ele não fica, é que ele precisa nadar só para ficar no mesmo local, e ele fica no mesmo local. Tá. Tipo, ele consegue ficar nadando bem devagar para ficar no mesmo local. Uma outra situação que é interessante, isso inclusive de animal de vida livre, é que ele precisa sempre estar em estação, porque uma das situações que ele consegue perceber os animais em volta é pela linha lateral. E ele se mantendo Mesma posição? na posição anatômica, na mesma posição que ele fica, ele consegue perceber qualquer animal, Presa, qualquer né? predador. É a forma Predador. de defesa, É a né? forma de Porque eu vou defesa. dormir e de repente sou, né, atacada aqui, Uhum. então... Você que gosta de baleia, você já Ai, viu amo. aquela questão das baleias, do jeito que elas dormem? Que elas dormem de pé, assim? Ai, sim, já ouvi É um falar. estado de sonolência. Elas conseguem nadar, de ficar no mesmo local, mas é um estado de dormência delas. Claro, elas são mamíferos, fecha a pálpebra, tudo, mas seria o mesmo E a sentido. respiração diferente também. Respiração né? diferente. É claro, e também no estado de dormência eles diminuem todas as atividades vitais, eles inclusive é igual a gente. Que diminui os batimentos, diminui a respiração. Galera, eles dormem. Eles dormem. Dormem Eles sim. descansam. É. E você gostaria de falar mais alguma coisa, Humberto? Era mais isso mesmo? Ju, o que eu poderia falar, assim, claro que a gente sempre não para de estudar e tudo mais, pela questão de novidade, inclusive, mas o que eu poderia falar, assim, a medicina de peixes, como eu falei no começo, ela é nova. E comparado um pouco também à questão de outros animais, quando a gente trata, como ela é nova no mercado, inclusive tem muitos produtos que ainda não existe pra gente. Não tem todo tipo de tratamento, por exemplo, que a gente consegue fazer. Então, geralmente também o tutor chega pra gente num estado que o paciente está um pouco mais complicado, um pouco mais crítico. Mais avançado. Mais avançado. E nem sempre a gente consegue dar a melhor resposta para o tutor, que ele já vai com aquele pensamento do tipo assim... Se eu tô levando, eu tenho a solução. Tem a solução. Essa é a E verdade, e nem sempre a gente não tem. E é interessante, inclusive, eu vou comentar da Obrigada. questão da carpa que eu atendi. Infelizmente, ela já estava num estado bem avançado, mas o que foi interessante, inclusive, que o tutor falou para mim, ele falou assim, você, apesar de não ter conseguido salvar meu animalzinho,
você salvou todos os outros do É meu porque ela aquário. tava junto, né? Sim. Você salvou todos os outros meu, porque caso ela tivesse num aquário, os outros poderiam ter... Se Adoecido, contaminado. adoecido e adoecido. contaminado. E é rápido, né? E Porque é é rápido. água, né? É. Ali tá... É rápido. O quadro dela, inclusive, foi bem rápido, a evolução. Mas é isso, é uma situação da medicina de peixes. Ela tá nova, ela tá crescendo, mas comparada às outras ainda ela tem muita pouca solução. É mais fácil eu falar assim. Por conta também de ter muito pouca medicação no mercado. É uma novidade, na verdade, mais no Brasil. Sim. Eu vou bem assim dizer. Mas ainda se for pensar, tá avançado. Porque a partir do momento que foi lançada essa questão de medicina de peixes, Ah, sim. né, foi uma evolução tão rápida, porque para mim foi muita novidade, assim, né? Sim. E aí o pessoal começou a atender e especializar e tudo mais. E aí hoje a gente consegue fazer cirurgia, Ah, anestesiar isso sim, peixe, isso né? sim, isso O sim. Gabriel, Porque ele na- pode falar melhor, mas assim, o Gabriel, a Aline, o pessoal da anestesia, que pode se anestesiar, pode fazer cirurgia, pode fazer ultrassom, pode fazer raio-x, e não é uma coisa assim que cabulosa, né? Que você fala, Sim. meu Deus do céu, será que se fizer vai morrer? Não, não vai morrer, vai dar certo, é algo preventivo. Sim. Então é uma coisa assim que se faz com tranquilidade, sabe? Né? Claro, sabendo Claro. como fazer da melhor forma, obviamente. Mas assim, se faz. Sim. Isso é que é legal. Né? Isso facilita muito o nosso diagnóstico, né? E Sim. possivelmente o prognóstico. Então, assim, isso é muito bom. É, né? Sim. com certeza. Bom, então, muito obrigada, Humberto, pelas milhares de dicas, que foi, assim, Não, foi muito bom. Até Foi pra muito mim, que É. eu tive peixe, agora eu falo, gente, eu não sabia nada mesmo. Não. Mesmo tendo trabalhado em aquário, mas a aquário. gente não tem todo esse tipo de... Porque é o que você falou, a especialidade muda tudo, né? Sim. E, nossa, muito obrigada aí pelas informações. Doutora Raíssa também aí ajudando sempre. Então é isso, pessoal de casa. Assista aí e anote todas essas dicas, que é muito importante para você que está pensando em ter um peixinho. É muito interessante também esses animais, porque eles trazem vida e coloração dentro de casa, né? Igual a Raíssa falou, o aquário é um negócio esplêndido, assim, eu acho muito lindo, porque quando a gente vai no mar, infelizmente não consegue ver aquela gama, a né, maravilhosidade, né? As cores, tudo. Então, dentro da nossa casa a gente pode ter, então isso é bem E interessante. tem uma interação também, porque eu já vi vídeos Sim. de peixe interagindo. Com certeza. Né? Então, não é só aquilo de exposição. Não, Eu acho que é. foge mais do que, né? Além do que aquilo que a gente conhece. É um pet, né? É. Querendo ou não, eles ficam, Tem- né? tem Tem uma a interação com a gente. Então tá bom, pessoal. É isso, muito obrigada e uma boa tarde. Até mais. Tchau, tchau, galera. Tchau.